Olá, queridos amigos do nosso programa de estudo bíblico que nós temos aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo. Desejo que a graça de Jesus alegre e anime o seu coração e que também a sua mente esteja perspicaz e ávida para receber esses pequenos impulsos de alguns minutos que a gente tem aqui. Temos chamado de estudo bíblico, esse pequeno tempo com algumas pinceladas, com algumas jogadas de luz que Deus nos dá a partir desse texto aí, nesses poucos minutos. Lucas capítulo 14, verso 1 ao verso 24, esse é o texto previsto para hoje. Tenho dito outras vezes e vou repetir, dá uma olhada na tua Bíblia antes de escutar o que eu quero repartir com você, tá ok? E eu quero colocar esse texto mais longo aí de 24 versos sobre um tema só, um único assunto, um tema só, um jantar e seus variados desdobramentos. Bom, Jesus é mestre, a Bíblia diz isso, mas ele é mestre em todos os sentidos. E aqui a gente vê Jesus fazendo de um jantar, de um evento, digamos assim, de um caráter social, fazendo um palco para ensinamentos de valor eterno. E vemos também como Jesus, digamos assim, no jeito nosso de falar, numa tacada de mestre, como ele desarticula pessoas com seus interesses obscuros e impróprios em relação à sua pessoa, em relação também às suas ações. Lucas 14, verso 1, então a gente lê ali de que era um sábado e Jesus entrou na casa de uma pessoa importante, um líder religioso importante, um fariseu, e diz ali que ele era atentamente observado. Bom, essa forma do texto descrever, ela nos dá a transparecer, eu não posso afirmar isso com toda certeza ou segurança, mas ela nos dá a possibilidade de a gente interpretar isso daqui. Vários outros textos da Bíblia dizem que os fariseus, seguidamente, sempre de novo, por assim dizer, eles estavam tentando armar para cima de Jesus. Jesus, digamos assim, cutucou a onça com vara curta. Jesus mexeu no status quo da religião deles, daquela estabilidade religiosa, daquela auto e falsa segurança que eles tinham. E aí me parece isso que aqui eles montam um cenário com jantar, com uma pessoa doente, num sábado, trazem Jesus para essa janta, para ver o que é que ele vai fazer, se ele vai curar essa pessoa num sábado ou não, como ele vai se comportar. Por isso a observação do texto dizendo que Jesus era atentamente observado. Todo mundo estava de olho nele, por assim dizer. O verso 7, eu penso que ele corrobora com essa linha de raciocínio, porque ele diz assim, o texto diz assim: quando Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus contou uma parábola. Ou seja, Jesus então percebe que ali tem, digamos assim, um circo armado contra ele. Ele percebe que as pessoas montaram tudo aquilo ali para ver se eles pegassem Jesus em alguma atitude imprópria no imaginário religioso, nos conceitos religiosos deles. O doente que ali foi trazido para Jesus estava com aquela situação, uma doença que existia na época, naturalmente, relativamente comum na época, e quando Jesus cura aquela pessoa, fica uma situação que eles, como a gente diz, com a cara no chão. Jesus pergunta para eles no verso 5 o seguinte: se um de vocês tiver um filho ou um boi, nós já falamos disso no capítulo 13, né? Há 2 semanas atrás. Se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, vocês não irão lá tirá-lo imediatamente? E o verso 6 diz: eles não puderam responder nada, ou seja, ficaram com a cara no chão, ficaram a ver navios.
Enfim, o doente foi curado e eles ficaram devendo para Jesus. Por quê? Porque eles não tinham o princípio do amor, eles tinham apenas o princípio do legalismo, onde eles queriam, digamos assim, fritar Jesus a partir do seu arrazoado legalista e de compreensão teológica distorcida. Aqui nós podemos aprender 3 lições desse episódio, desse desdobramento desse jantar ali. Primeiro deles é que Deus quer o nosso bem. Deus queria o bem daquela pessoa doente, Deus quer o nosso bem e por isso Ele nos convida para ouvir da sua palavra. Não é porque Deus nos quer tornar pessoas com a cabeça feita numa situação religiosa. Não, Deus quer o nosso bem. O segundo detalhe que a gente aprende aqui é que humildade é um excelente caminho. Porque ali adiante Jesus então conta essa parábola de alguém ir num jantar e procurar os melhores lugares. E aí Jesus então diz, olha, é melhor você procurar primeiro um lugar mais simples e depois, se o dono da casa quiser honrar você com um lugar de mais destaque, então deixe o dono da casa te convidar. Enfim, humildade é um excelente caminho a ser seguido. Nessa parábola ainda no verso 13, Jesus diz que quando a gente convidar alguém para um banquete, a gente deveria convidar aquelas pessoas que já têm uma situação financeira muito precária, ou seja, deveríamos convidar na nossa casa para servir uma comida gostosa para alguém que não tem condições de nos retribuir aquela comida gostosa. Ou seja, aqui Jesus está nos dizendo que a generosidade é um excelente princípio de vida. É natural que Jesus não está nos condenando quando a gente se reúne com amigos para ter uma refeição com eles, celebrar alguma coisa com eles. Mas é natural também que Jesus está nos dizendo que a gente deve ser generoso ali onde a gente está, como testemunho do amor dele para conosco. A partir do verso 15, nós percebemos uma mudança de ênfase em nosso texto. Parece que Jesus assim joga um balde de água fria em todo aquele pensamento dos religiosos e tal, nas intenções duvidosas que eles tinham, e parece assim que as animosidades se acalmaram um pouquinho e então alguém que está ali ouvindo e falando e compartilhando com Jesus, ele diz o seguinte, verso 15, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. O que a gente tem aqui é que certamente era um judeu e ele estava se vendo incluído um dia no reino de Deus como alguém que, afinal de contas, por ser judeu, por estar ali com Jesus, por alimentar e vivenciar a sua tradição religiosa, ele naturalmente tem a certeza de que ele estaria nesse banquete do reino de Deus. Ele vê que ele seria um motivo de viver essa felicidade futura por estar ali. Os judeus pensavam isso porque eram da etnia judaica, descendentes do Abraão, e eles pensavam isso porque eles também eram da tradição dos judeus desde o Antigo Testamento. E Jesus então coloca diante deles uma outra parábola, e ela é muito esclarecedora. E nessa parábola Jesus diz que ele compara o reino de Deus com uma grande festa, como um banquete onde vai ter comida boa. E a pessoa que preparou esse banquete, ela então emite convites, e aí tem que entender como eram as festas daquele tempo. Quando alguém fazia uma festa e fazia convites para fora, para outras pessoas, eram feitos 2 convites. Um primeiro convite era feito para as pessoas poderem, digamos assim, reservar ou agendar a data. Então era dito, olha, no dia tal vai ter uma festa, prepare-se. E vai ser antes da noite, ou vai ser antes do meio-dia. Enfim, dava-se uma noção de horário. Quando estava chegando o dia da festa, ou muitas vezes no dia, e é o caso da parábola,
Então, os convidados eram lembrados mais uma vez por algum mensageiro que saía a caminho e anunciava às pessoas: olha, está tudo pronto, podem vir porque é só chegar e participar do banquete. Nesse momento, as pessoas estão se desculpando que elas não podem ir. Só que tem um detalhe, todas as desculpas, elas são esfarrapadas, todas elas não colam. Por que não colam? Porque houve o convite prévio, as pessoas tinham sido avisadas antes. Algo muito importante aqui para a gente compreender. Se alguém não pudesse ir nesse banquete, então ele já teria uma data agendada quando recebeu o primeiro aviso. E aí ele iria dizer para o seu anfitrião, ou para quem estava transmitindo o convite: olha, naquele dia eu já tenho um compromisso, naquele dia eu já tenho uma agenda, então eu não vou poder participar. Por quê? Porque já tenho um compromisso. Mas nota que na parábola não aparece nada disso. As pessoas se justificam quando tem o segundo convite. Então, significa que era desculpa esfarrapada. E mais, por exemplo, o convite a justificativa de que comprou um terreno. Ninguém compra, ainda hoje é assim, ninguém comprava um terreno de última hora e dizendo: agora eu tenho que fechar o negócio porque é de hoje para amanhã. Geralmente aquelas negociações, e também hoje é assim, era uma coisa que rolava um pouco. Vai ver o terreno, conversa, negocia os valores, ou seja, não era do dia para a noite. Semelhantemente, quem comprava uma junta de bois. Aliás, era assim na época que, digamos assim, usando uma terminologia nossa, quem quer vender uma junta de bois, ele fazia uma espécie de test drive com esses animais. Era marcado um dia onde quem tinha interesse ia lá olhar os bois trabalhando. Então a pessoa dizia: eu tenho interesse ou não tenho interesse. Então ninguém comprava uma junta de bois assim de um dia para o outro, de um minuto para o outro, dizendo que agora tem que comprar e tem que fazer o teste naquele dia. Não, já teria sido feito antes ou podia esperar um dia também. E aí a desculpa do casamento é mais esfarrapada ainda. Por quê? Porque ninguém decidiu casar de um minuto para o outro. O que nós temos com isso? Nós temos com isso que nós, seres humanos, arrumamos desculpas para não nos envolvermos com as coisas de Deus. Nós nos justificamos dizendo: eu não tenho tempo, eu não posso, eu estou fazendo negócios, quando eu for mais velho eu vou fazer, agora não posso, eu estou estudando. Enfim, nós arranjamos um monte de coisas aí para dizer: olha, não quero saber de Deus. E aqui nós temos a ver com... o texto nos aponta para a questão de alguma coisa, a relação com o primeiro mandamento. Ou Deus é a prioridade em minha vida, ou Ele não é nada para mim. Não adianta eu querer tentar engambelar Deus, tentar enrolar Deus. Ele sabe do que se passa no meu coração. Que Deus te abençoe.